E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área com mais uma aula da introdução ao estudo das funções. E agora nós iremos trabalhar o tópico função par e função ímpar, características muito importantes das funções que trazem propriedades interessantíssimas, tá? Vamos à nossa aula de hoje. Bom, vamos ao resumo da nossa aula. O que nós iremos trabalhar durante essa teoria? Função par, eu vou definir para vocês o conceito de uma função par e qual a característica necessária para eu afirmar que uma função é par. Farei o mesmo para uma função ímpar, irei definir uma função ímpar e mostrar a característica dos termos de uma função ímpar e irei fazer uma análise gráfica da paridade de uma função. Isto é, eu vou mostrar quais são as características de um gráfico de uma função par e quais são as características de um gráfico de uma função ímpar, tá ok? Então vamos lá. Função par. O que é uma função par? Vamos definir. Uma função real f de r em r é dita par se para todo x pertencente aos reais temos que f de menos x é igual a f de x. Essa é a condição para que uma função seja par. F aplicada no menos x é igual a f aplicada no x. Ou seja, a imagem do menos x e a imagem do x pela função f é igual. Bom, como isso funciona? Vamos ver alguns exemplos de funções que são pares. Olha essa função na letra A aí. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Como que eu verifico se uma função é par? Para eu verificar que uma função é par, eu tenho que ter que f de menos x tem que ser igual a f de x. Ou seja, eu tenho que ver o que acontece com f de menos x. Ou seja, o que acontece com a função quando no lugar do x eu jogo menos x no lugar. Então, jogando menos x nessa função aqui, eu vou ter que f de menos x é igual a menos x ao quadrado mais 1. Bom, f de menos x é igual menos x ao quadrado. Lembrem, todo número elevado a expoente par produz resultado positivo. Então, eu vou ter, todo número não nulo, né? Eu vou ter que f de menos x é igual a x ao quadrado mais 1. Menos x ao quadrado é x ao quadrado mais 1. Agora, olha essa expressão aqui. X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Essa expressão é exatamente o f de x. Ou seja, f de menos x é f de x. Isso significa que eu posso afirmar é a mesma condição, f é uma função par. Vamos ver uma outra função. g de x igual a 3x à quarta menos 5x quadrado mais 4. Bom, para eu verificar se uma função é par, eu tenho que ver o que acontece com o menos x. Então, eu vou jogar menos x nessa função. g de menos x é igual a 3 vezes menos x à quarta, menos 5 que multiplica menos x ao quadrado, mais 4. Bom, lembrando, todo número não nulo elevado ao expoente par produz resultado positivo, né? Então, eu vou ter que g de menos x é igual a 3 vezes menos x à quarta é x à quarta. Menos 5 que multiplica menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado, mais 4. Agora, olha essa expressão aqui. 3x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4. Olha essa expressão aqui. 3x à quarta menos 5x quadrado mais 4. As expressões são idênticas. Olha só, então esse cara é o g de x. Isso significa que g de menos x é exatamente igual ao g de x. Ora, mas essa não é a condição para uma função ser par? É. Então, eu posso afirmar que g é uma função par. Tudo bem sobre funções pares? Vamos para as funções ímpares. Função ímpar. Uma função real f de r em r é dita ímpar se para todo x pertencente aos reais temos que f de menos x é igual a menos f de x. Olhe que essa condição é bem parecida com a condição anterior. A única diferença é que na função par eu tinha que f de menos x era exatamente igual ao f de x. Na função ímpar, o f de menos x é menos o f de x, ou seja, o f de x com o sinal trocado. Então, vamos ver exemplos de funções ímpares e ver como proceder. Olha essa função aqui, f de x igual a x ao cubo. Para eu descobrir a paridade dela, descobrir se ela é ímpar, eu tenho que jogar menos x nessa função. Então, vamos calcular o valor de f de menos x. Vou pegar menos x e substituir nessa função.
Então, eu vou ter que f de menos x é igual a menos x elevado ao cubo. Propriedade das potências. Número elevado ao expoente ímpar mantém o sinal da base. Se o cara é negativo, o resultado do cara elevado ao cubo também é negativo. Então, f de menos x é menos x ao cubo. Só que, olha só, menos x ao cubo. Quem que é x ao cubo? F de x. Ou seja, f de menos x é igual a menos, no lugar do x ao cubo, eu coloco quem? F de x. Olha essa condição, olha a condição de existência de uma função ímpar. Para a função ser ímpar, tem que acontecer exatamente isso. Então, eu afirmo que f é sim uma função ímpar. B, g de x igual a x ao cubo mais 2x. Mesma coisa. Para eu terminar essa função ímpar, eu tenho que ver quem que é g de menos x. Então, eu vou ter que g de menos x é igual a menos x ao cubo mais 2 vezes menos x, substituindo g de x por menos x na minha função. Lembrando, número elevado ao expoente ímpar mantém o sinal do cara que foi elevado. Então, g de menos x é igual a menos x ao cubo é menos x ao cubo. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes x, 2x. Agora, olha essa expressão. Eu vou usar agora um artifício que é o seguinte. Essa expressão está semelhante a essa. Só que aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui é negativo, aqui é negativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sinal de menos e vou colocar em evidência na minha expressão. Então, vai ficar o seguinte, ó. G de menos x é menos x ao cubo mais 2x. Note que o sinal de menos entre parênteses, se eu trocar o sinal de todo mundo, fica x ao cubo negativo, 2x negativo. Essa expressão é exatamente equivalente a essa. Agora, olha essa expressão, como é que é melhor de olhar. G de menos x é menos x ao cubo mais 2x. Só que quem que é x ao cubo mais 2x? É g de x. Então, g de menos x é igual a menos quem? G de x. Logo, olha a condição aqui de ser ímpar. G de menos x é o negativo de g de x. Logo, eu afirmo que g é uma função ímpar. Eis o conceito de função ímpar. Tudo bem? Bom, mas agora pode ficar uma pergunta no ar. Toda função, ou ela é par, ou ela é ímpar? Pode acontecer uma outra coisa? Pode. Nem sempre uma função ela é par ou ela é ímpar. Pode ser dela não ser nem par nem ímpar. Vamos ver isso aqui. Então, olha só. Observação importante, uma função não necessariamente deve ser par ou ímpar. Ela pode ser nem par, nem ímpar. Vamos dar um exemplo onde isso acontece. Olha essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Mesma coisa. Para eu descobrir a paridade dela, eu tenho que verificar o que acontece com o menos x na função, ou seja, f de menos x. Substituindo na função f de x tudo por menos x, vai ficar aqui f de menos x é igual a menos x ao quadrado mais 3 vezes menos x menos 1. Bom, menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado positivo. Então, vai ficar menos, f de menos x é igual a x ao quadrado positivo. Aqui, mais vezes menos dá menos. Menos 3x menos 1. Bom, essa expressão ela tem que ser, para ser par, ela tem que ser exatamente igual a f de x. Para ser ímpar, ela tem que ser menos f de x. E vamos comparar com esses caras aqui, ó. A f de x, esse cara aqui, ó, é x ao quadrado mais 3x menos 1. Esse cara é igual a esse? Não, porque ó, o sinal do 3 aqui está trocado. Esse cara é menos o f de x. Olha quem que é o negativo do f de x. É trocar o sinal de todos os caras aqui. Ó. Trocou, trocou. Essa expressão é igual a essa expressão? Também não. Porque ó, o x² está com sinal diferente e o 1 também com sinal diferente. Então, essa função f de menos x não é igual a f de x e f de menos x também não é o f de menos o f de x. Logo, eu vou afirmar que f é uma função nem par, nem ímpar. Nem par, nem ímpar, nem não é uma função par, nem é uma função ímpar. Bom, agora vamos para a análise gráfica da paridade de uma função, tá? É interessante? Vamos falar direto. Na representação gráfica de uma função par, o gráfico dela é sempre simétrico ao eixo y. Olha só. Vamos traçar, então, f é par.
Então, f de menos x é f de x. Vamos traçar o eixo x, vamos traçar o eixo y e vou traçar um gráfico de uma função, que eu estou afirmando que é par. Note que nessa função, menos x e x são números opostos. Se eu olhar a imagem do menos x e olhar a imagem do x, eles batem no mesmo cara. Ou seja, f do menos x, f aplicado no menos x, é igual a f aplicado no x. A função é par, ou seja, ela é simétrica ao eixo y. O que acontece de um lado, rebate do outro. Porque o que eu faço com o cara positivo produz o mesmo resultado que o que eu faço com o cara negativo. Isso na função par. Na função ímpar é diferente. Na função ímpar, a função ímpar é sempre simétrica à origem do plano cartesiano. Então vamos desenhar aqui o plano. Então, lembrando a propriedade da função ímpar, né? F de menos x é menos f de x, traçando o eixo x, traçando o eixo y. Olha esse gráfico aqui. Essa é uma função ímpar. Olha o menos x. Olha o x. Números opostos. Olha o f do menos x. Está aqui. Olha o f do x. Está aqui. O f do menos x está aqui embaixo. O f do x está aqui em cima. Só que olha essa distância aqui e olha essa distância aqui. É o mesmo tamanho, só que aqui é negativo, aqui é positivo. Ou seja, f de x é f de menos x. Isso é uma característica da função ímpar. Então, lembrando, função par simétrica ao eixo y, função ímpar simétrica à origem. O que acontece para cá, acontece para cá. Na função par, o que acontece para cá, acontece para cá. Tudo bem? Bom, essa é a análise gráfica e com isso nós terminamos a nossa aula sobre função par e função ímpar. Esse é o fim, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, onde me encontrar? Pelo Instagram, @vitor.ra e pelo YouTube, onde esse vídeo deve estar colocado, só que o canal ainda não tem um nome. Se você tiver uma sugestão para o canal, coloca aqui nos comentários, dá uma curtida, se inscreva para ver novos vídeos, ver se eu vou achar um nome para o canal. E é isso, muito obrigado a todos e tchau!